Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Júlia Galvez. Pessoal, hoje eu sinto que eu estou iniciando algo um pouco novo, tá? Mas a espiritualidade é perfeita e não tem acasos, né? Tudo tem uma razão de ser. Eu quero começar simplesmente falando uma coisa. Eu vejo, e aliás, talvez em algum momento até eu tenha dito isso, né? Muita gente falando, o universo está nos apressando, né, para fazer o que a gente tem que fazer. Não é bem isso, né? Falar que o universo está nos apressando dá mesmo do que falar que o universo não é perfeito, né? De que houve algum atraso, alguma falha aí em algum momento, e não é isso, né? Simplesmente as coisas estão se acelerando, né? A gente está cada vez mais se despertando, né? Cada vez mais pessoas despertando, e isso é ótimo. É uma pena as pessoas que não conseguem, que ainda estão muito na matéria, né? E eu queria começar justamente falando o quanto o universo é perfeito e o quanto ele nos mostra o caminho. No vídeo de hoje eu vou ter que contar um pouco aí da minha vida para explicar para vocês, mas tem um vídeo que eu tô querendo fazer, que aliás será esse vídeo, mas que já tá há muito tempo. Eu tenho uma listinha de vídeos, né, baseado no que as pessoas me pedem, no que eu sinto. E esse era um vídeo que fazia muito tempo que tava na lista e sendo esquecido, e não esquecido na verdade, né, mas sendo deixado porque faltava uma base, que é sobre a qualidade de vida, né, como tem que ser a vida de uma pessoa que está desperta, né? E durante muito tempo eu pensei que se eu falasse disso de uma certa maneira, as pessoas pensariam: nossa, mas você vive no mundo mágico dos arco-íris, né? Na vida real não é bem assim, né? E o que foi mostrado pelos meus guias, e é por isso que eu vou ter que contar um pouco da minha vida, é que eu não vivia nesse mundo mágico dos arco-íris, né? Eu também vivia no medo, no sacrifício, e isso há não muito tempo atrás, tá? Há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, tá? E por que hoje eu me sinto pronta, né, pra falar disso? Porque justamente o universo me mostrou coisas, me explicou questões, né, me trouxe respostas, e que vem apoiar, né, o discurso que eu vou ter hoje, que é algo que eu já vivo há muito tempo. Então, contando um pouco pra vocês, né, mês passado, quando eu tirei férias, né, eu sempre tô na dúvida se o dia fora do tempo foi dia 25 ou dia 26 de julho, mas foi na terça-feira da última semana de julho. Meus guias já há muito tempo me pediam para eu rever o filme Nosso Lar. Eu assisti esse filme há muito tempo atrás, quando eu perdi minha avó, e na época o que eu queria era realmente um apoio, né? Ter uma certeza de que era apenas um até logo, né? Então eu assisti com o olhar de quem estava precisando disso. E meus guias já faziam um tempo que falavam: Júlia, reassiste, né? Agora com mais conhecimento. E foi incrível, foi ótimo, confirmou várias coisas que eu já sabia, que eu não tinha percebido. Eu até identifiquei um casal de chama gêmea no filme, que foi bem interessante, coisa que eu não esperava. E foi muito legal ver o Yang e o Yin muito diferente, até do outro lado, né, na organização da encarnação. E ao finalizar o filme, eu senti muito forte que eu tinha que ler o livro Telos, que aliás eu recomendo. E era interessante porque eu nem sabia do que se tratava quando o pessoal colocou há muitos meses atrás no grupo, né, até o ano passado, não sabia do que se tratava. Mas, como as sincronicidades são, né, eu acabei caindo
por acaso, numa moça francesa que fala de energias e tudo isso, e ela falava justamente da Lemúria e de Telos, e daí tudo isso foi, enfim, se organizando. E eu já tô chegando, tá, gente, onde eu quero chegar. Mas voltando das férias, né, eu tinha várias horas de estrada, e enquanto eu dirigia eu fui escutando. E foi incrível como muitas das minhas perguntas, as respostas estavam lá. E eu percebi o quanto justamente esse mundo de arco-íris, que talvez as pessoas achem que eu vivo, é o que eles descrevem lá, como sendo uma vida de uma pessoa na 5D. É claro que eu continuo aqui, então talvez eu tenha algumas questões, né? Mas eu percebo nas minhas mudanças de vida, né? O quanto eu fui guiada. Por exemplo, quando eu falo para vocês que para subir em vibração, uma das coisas mais importantes é o prazer, é o sair do sacrifício, né? Bom, eu como boa capricorniana, vocês sabem que capricornianos adoram trabalhar, mas até isso, meus guias me ensinaram que o momento de trabalho é o momento de trabalho, terminou, a gente deixa o trabalho, né? A gente não fica levando o trabalho o tempo todo, né? De ter horários mais menores, né? Até porque a vida não é apenas isso, né? Porque quando a gente entra nesse ciclo infernal na França a gente fala metrô, boulot, dodo. Não, boulot, metrô, dodo. Né? Que é trabalho, metrô e dormir. Que era o que muito de nós, e muita gente ainda hoje, vivenciava antes da pandemia. Né? Essa coisa desse ciclo infernal que a gente não para nem para pensar se a gente está feliz ou não está feliz. Aliás, a pandemia foi exemplo disso, né? Quando parou tudo, quando a gente ficou confinado, teve o maior número de divórcios, né? Jamais vistos. Por quê? Porque as pessoas começaram a descobrir com quem estavam casadas, né? Teve muitos casos também de mães que perceberam que não passava tempo suficiente com os filhos, ou mães que perceberam que não queriam ser mães, né? Que tinham tido filhos apenas para suprir, né? Suprir não, para seguir uma regra da sociedade, né? Então a gente casa, tem filhos, enfim, a família doriana, tá? Então quando a gente entra nesse ciclo, a gente não tem tempo de olhar e entender porque a gente é uma eterna evolução, né? E foi muito interessante porque justamente eu estava começando a me perguntar para onde o meu propósito iria me levar agora, né? E justamente quando eu tirei esse tempo e minha filha me fez prometer durante as férias que eu nem chegaria perto do meu celular, né? Então, para trabalhar e nem para fazer cursos, eu tive essas respostas, né? Porque justamente eu parei mais, né? Eu entendi mais coisas, eu estava mais disposta a ouvir, disposta a compreender, né? Então, primeira coisa, né? Essa questão do tempo de trabalho, né? E eu também me busquei muito profissionalmente, né? Eu brinco que a profissão caiu na minha cabeça sem querer com 36 anos, 35, quando eu menos esperava, né? Quando eu tava tentando me descobrir, eu descobri a profissão. E que antes eu tinha passado por diversas profissões que eu achava legal pro status, ou que eu achava que eu gostava, e gostava um pouco, mas não era que eu incrementava minha alma, então pulava de profissão em profissão. Então eu sei que não é fácil, né? Por isso que eu tinha muito receio de fazer esse vídeo, porque muita gente fala assim, isso daí não vive no mundo real, né? A gente tem coisas, a gente tem contas para pagar. Eu também tinha contas para pagar. Tudo bem, eu sei que eu sou uma pessoa bastante privilegiada, mas eu acho que também a gente cria, né? A gente cocria muito a nossa realidade, né? E de qualquer jeito a gente sempre precisa de muita coragem para mudar o que não está legal, tá? E aos poucos, tá? Mas a sociedade nos ensina a ficar procrastinando. Quando for o momento exato nunca existe, né? A gente cria este momento exato, que é aqui agora, né? Que é o que a gente tem só tem aqui agora. Então,
tem essa questão, né, do prazer do profissional, né, de encontrar o seu propósito, encontrar o que faz vibrar a nossa alma. Tem a questão, claro, da alimentação, gente. A alimentação industrial, ela destrói tudo, né? É muito açúcar, muita gordura, enfim, ela nos deixa doente, ela nos acostuma com coisas que não é a realidade, com gosto que não existe, enfim. Então, este voltar para o natural, voltar para uma comida feita em casa, legumes, né? Claro, sem agrotóxico de preferência, porque também não adianta nada encher de veneno nosso prato de comida, né? A questão da carne, eu gosto muito da visão do Davi Sabá, né? Bom, eu me tornei vegetariana há 2 anos. Não foi algo que eu previa, né? Foi algo que aconteceu por uma recusa do meu corpo, né? E ótimo. Mas o Davi Sabá, ele diz que se ele é convidado, ele é vegetariano, mas se ele é convidado em algum lugar e servem carne para ele, para honrar aquele animal, ele come a carne, né? Eu acho isso muito bonito. Então, essa questão, né? A questão de... Eu sempre falo pro pessoal assim, olha, você deixa entrar qualquer pessoa na sua casa? Não. Né? Lembra que nosso corpo é a casa da nossa alma. A gente não pode enfiar qualquer coisa dentro, né? Tem que ter muito respeito. A questão cada vez mais de estar em contato com a natureza, né? Transmutar as energias com a terra, com as árvores, né? Parar para olhar para o céu. Gente, isso é uma coisa, assim, pode parecer boba. Eu sei que muita gente faz isso na infância. Eu era uma coisa que eu não fazia, tá? Eu até achava engraçado as pessoas que ficavam vendo animais, enfim, formatos no céu. E pra mim, eu me lembro muito bem, eu ainda estava na França. Um dia eu vi nas nuvens, eu vi uma mulher dando de mamar para uma criança. Foi tão lindo que desde então eu sempre olho para o céu e é um prazer, e é algo que eu faço com os meus filhos, essa conexão, e eu já tive várias respostas através de nuvens, né? Essa conexão também com o real tempo, né? Isso é uma outra coisa que também veio vindo para mim, que é a questão do Kim, né? Do sincronário da paz, sincronário Maia. Eu me lembro a primeira vez que me falaram desse Kim, foi, acho que, não sei se foi no final do ano ou no começo desse ano. Um de vocês, aliás, eu agradeço, uma moça, me perguntou: Júlia, você conhece o Kim? Você me autoriza a calcular seu Kim? Eu falei, tá, não conheço, mas legal, né? Me manda. E me mandou. E eu lembro que eu achei curioso, mas não entendi e não me aprofundei. Depois outra vez apareceu, também não entendi. Os guias estavam começando a ficar meio impaciente comigo. Eu me lembro que no grupo do pessoal confirmado começaram a falar disso. Eu até falei, ai, me manda por favor vídeo explicando, né? Eu gostaria de entender mais. Mandaram e não olhei. E daí, semana passada, uma chaminha querida começou a falar de uma maneira muito mais explícita disso no stories dela. E daí eu falei, não, agora eu tenho que procurar. E como não existe a casa, eu estava com o celular na mão, aberta, né, uma página do YouTube cheia de vídeos, e fui deitar do lado da minha filha pra fazer ela dormir, e quando eu olho, tinha batido sem querer num vídeo. E claro que eu fui olhar esse vídeo, e por incrível que pareça, a pessoa que estava apresentando o vídeo tinha o mesmo oráculo, né, que o meu. Então ele explicou através do dele, e como a gente tem os mesmos Kings nos mesmos lugares, eu consegui compreender melhor, né? Então eu falei, meus guias agora eles falam, dessa vez você não passa, você vai entender. E comecei a me aprofundar, e também comecei a perceber que muito do que foi deixado pelos maias também tem a ver com tudo isso que eu estou vivenciando, né? E
E tudo isso para dizer que eu entendi duas coisas. Assim, eu entendi várias, mas assim, de respostas que eu me fazia e que vocês me fazem sempre, tem duas questões. Então, a primeira questão, e isso tem a ver com a profecia maia, tá? Sempre me perguntam, mas Júlia, que interessante, acabaram as reconexões, sempre que eu pendulo, nunca tive reuniões além de 2025, né? Por que isso? Então, o que eu descobri é que, e eu já sabia que tinha um grande número de avatares, né, previstos para vir. Avatares, gente, são almas que não precisam encarnar mais, né, mas que vêm com um propósito específico. Jesus, por exemplo, era um avatar. Para vir nascer através de casais chama-gêmeas reunidos. E estes avatares estão previstos, o nascimento deles para 2027, tá? Sobretudo. Imagino que talvez tenha antes, mas sobretudo em 2027. Então, tem a ver, né? Aí essa data. E a outra questão também que me foi mostrado, isso no livro do Telos, eu sabia, desde o começo do meu percurso, que tinha uma ligação muito forte energética, né? Entre a França, Canadá, mais especificamente o Quebec, e o Brasil. Então, na verdade, a França, os artesãos de luz que nasceram na França, né, que é o meu caso, temos uma vibração cor-de-rosa que está ligada ao amor incondicional. Os artesãos de luz que nasceram no Quebec, eles têm uma vibração que é pêssego com um núcleo verde, que está ligado à cura. E no Brasil, o Brasil é o diamante que une, que capta essas duas vibrações. Brasil, palco deste novo mundo, tá? Aqui a energia, ela é amarela, vermelha e azul, tá? E daí, né? As cores que se formam. Que são as cores primárias, tá? Então capta e traz e faz a união deste polo norte com o polo sul, tá? Então é por isso, dessa energia muito forte aí, e isso é dito no livro do Telos, eu acho que é no volume 1, mas estou na dúvida agora. Mas leiam ou se escutem, tem audiolivro, eu escutei em francês, mas eu imagino que deve ter em português também. Tá? Então, pessoal, só para falar que a partir de agora eu vou, claro, falar da questão de chama gêmea, até porque tudo isso tá ligado, né? Mas muito mais do que falar da dinâmica em si, né? Só quando realmente eu compreender coisas muito interessantes, que eu acho que faz sentido, eu irei falar muito mais dessa transição, tá? Trarei muito mais essa questão essa transição planetária, porque não é que a gente está atrasado, mas a gente está realmente criando e indo, acompanhando o planeta que já está vibrando na 5D no seu núcleo, mas que já está indo, né? E pra gente poder acompanhar, tá bom? Por hoje é só. Espero que vocês gostem desses novos temas. Eu acho que eles são fundamentais. Eu sei que muitas vezes quando não tem escrito chama gêmea enorme num título, acaba tendo menos gente assistindo, que é uma pena, porque é todo este conhecimento, é toda essa compreensão de nós que vai levar para uma reunião, que é uma consequência, né? Mas a gente tem que entender tudo isso, a gente tem que entender quem nós somos, para onde nós vamos, qual é a nossa função aqui, tá? Um grande beijo a todos e até a próxima.